Durante o inverno, ficamos expostos às doenças relacionadas à temporada. A tendência a permanecer em locais fechados faz com que as gripes e resfriados se espalhem com mais facilidade. Com frio, a gente tem tendências naturais das pessoas de se agasalhar e de se manterem em lugares mais fechados para tentar se aquecer. Justamente esse tipo de procedimento de se manter fechado em locais às vezes até mais aglomerados por conta disso, acaba tornando o inverno um lugar mais propício para infecções respiratórias. Por quê? Porque os vírus, eles gostam justamente disso, eles são transmitidos através das vias respiratórias. Temperaturas baixas e a umidade, que é característica da nossa região, contribuem para a proliferação de fungos que podem provocar outras doenças respiratórias. Um outro fator também interessante é que no inverno a gente tem alguns seres que sobrevivem melhor. Por exemplo, os fungos. Os fungos, eles gostam de lugares mais frios e mais úmidos. E isso a gente acaba tendo mais no inverno. Os pacientes que têm uma tendência, por exemplo, à rinite alérgica, eles vão ter mais contato com esses elementos do que no verão. E acabam tendo crises de rinite alérgica, que propicia também as infecções respiratórias. Então, realmente, o inverno tem uma mistura disso. Alguns bichos que vivem melhor, alguns vírus que vivem melhor nessa estação também, na questão de temperatura, a disseminação, ou seja, em lugares fechados, com mais aglomerados de pessoas, vai ter uma disseminação maior da doença. E também esse tipo de comportamento. Fungos e ácaros gostam de lugares mais frios e úmidos, então, mais crises no inverno. As temperaturas irregulares interferem no sistema imunológico. Combinando esta carência na imunidade com alguma predisposição, aumenta também o risco de infecções de garganta. Normalmente nas mudanças de estação, verão para o outono, inverno para a primavera, você tem muita diferença de temperatura no mesmo dia. Então, muitas vezes começam numa temperatura mais fria, esquenta ao longo do dia e depois volta. E essas mudanças bruscas de temperatura, elas realmente mexem com o nosso sistema imunológico, principalmente do nariz, da garganta, e aí os bichos que já moram, esses bichos que já colonizam o nosso nariz, nossa garganta, aproveitam da situação para infectar. Então a gente acaba tendo realmente mais por conta disso. Entre as medidas de prevenção, além do uso de agasalhos, o ideal é evitar locais fechados. Se não for possível ficar longe de aglomerações, procure manter janelas abertas. Mesmo que seja frio no inverno, a gente tem que ter alguma circulação de ar e nada de lugares fechados com muita gente. Isso é um dado que é interessante. Outra coisa é realmente manter agasalhada, principalmente as extremidades. Como eu estava falando anteriormente, essas mudanças bruscas de temperatura, elas podem mexer muito com o nosso sistema imunológico. Então, o que é interessante? Manter sempre bem agasalhados a cabeça, pescoço, mãos e pés. Outro cuidado importante é manter uma alimentação balanceada. Desta maneira, é possível fortalecer o sistema imunológico. É importante manter uma boa alimentação no inverno e também hidratação. É muito comum observar que os pacientes bebem muito menos líquido no inverno, que é uma coisa muito ruim. A gente precisa hidratar da mesma forma que no verão, da mesma forma que no outono e nas outras estações. Então, muito líquido e uma boa alimentação. Identificando uma gripe ou um resfriado, busque sempre ajuda profissional. E às vezes aquele remedinho que ele acha que é simples, uma Novalgina, um anti-inflamatório, pode piorar uma doença que ele já tenha. Então o interessante é que ele sempre procure um serviço médico, seja no consultório, seja na urgência, mas que ele seja tratado. Até porque às vezes o que é simples não é tão simples assim e, enfim, pode se tornar uma coisa mais grave. Então acho que não. Se não quiser um médico, o resfriado, como eu disse, é uma coisa mais leve, a gente pode fazer coisas simples, caseiras, como um bom chazinho da vovó, repouso, bastante hidratação, e isso se melhora espontaneamente, evitando as medicações. Quer tomar alguma coisa? Importante realmente procurar uma orientação médica.